A paz, querido. Espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Marcos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do discipulado e hoje nós vamos falar um pouco em relação às leis mosaicas, né? Só que antes de começar, eu gostaria de fazer uma breve oração contigo. Então me acompanhe, por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, nesse momento eu quero te agradecer ao Pai por essa oportunidade. Queira, Senhor, novamente nos acompanhar nesse projeto, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, dê-nos sabedoria para que possamos compreender os mistérios das suas escrituras, ó Pai. Queira nos abençoar e nos ajudar, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro. Amém. Ok, querido, então hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo do discipulado e eu vou estar falando a respeito dos capítulos 21 e uma parte do capítulo 22 do livro do Êxodo. Vamos ver ali algumas leis que ficaram designadas por Deus a Moisés, e aí nós vamos entender um pouco desse conteúdo. Mas antes eu quero fazer uma rápida reflexão, né? Até a aula passada nós chegamos ali ao capítulo 20, onde então Deus manda os 10 mandamentos. Nós vimos a questão dos 10 mandamentos, e hoje nós vamos falar um pouco a respeito de outras leis, algumas leis mais específicas, né? É muito interessante que eu quero relembrar contigo um conceito interessante que nós discutimos na videoaula anterior, é que naquele momento a nação de Israel estava sendo constituída por Deus, e como uma nação que até então era uma nação peregrina, né, e que passou por diversos locais com influências de culturas, de costumes adquiridos por onde passou, principalmente pelos 430 anos que esteve no Egito. Então é uma nação que precisava realmente ser moldada, uma nação que realmente precisava ser montada, estruturada para a partir dali então ser o povo de Deus na terra. E eu também quero chamar a atenção porque dessas leis que Deus deu a Moisés e que ficaram instituídas na Bíblia, nós vamos ver que muitas delas são utilizadas até os dias de hoje no ordenamento jurídico como referência para muitos países. Então isso é muito interessante porque são conceitos morais, civis, alguns penais, que acompanham desde aquela época a humanidade. Então vamos falar um pouco a respeito então do capítulo 21, do verso 2 até o 11º, nós vamos ver a questão das leis a lei dos escravos, né? A lei da escravidão. E aí vem uma pergunta muito interessante, né? Que algumas pessoas geralmente fazem em relação a isso, né? Porque diz o seguinte: se Deus normatizou a questão dos escravos, significa dizer então que Deus era a favor da escravidão, né? Então, assim, não é bem assim. Como eu disse, né, era uma nação que estava sendo constituída, que era uma nação que naquela época a escravidão fazia parte da cultura local, né? Era uma coisa que os povos praticavam, a questão da escravidão. Era como se fosse se um país ou uma nação perdesse uma guerra, ou eles seriam mortos ou seriam escravizados. Então, a escravidão era uma prática muito comum, mas muito cruel, né? E aí o que acontece? Deus então começa a demonstrar para o povo de Israel a necessidade de se tratar, pelo menos de uma forma mais digna, de uma forma mais respeitosa, a questão da escravidão. Então não é uma questão de que Deus era favorável, de que Deus aprovava, mas Deus precisava começar a normatizar algumas coisas. Em outras nações, por exemplo, os escravos eram simplesmente mortos, eram mutilados, né? Tinham os olhos furados, e ali Deus precisava então mostrar para o povo de Israel que esse não era o caminho. E as coisas foram evoluindo tão bem que hoje, graças a Deus, né, a escravidão é uma coisa que praticamente, teoricamente, de forma como era no passado, a gente não vê nos dias atuais, né? Ainda existem casos aí de pessoas que são escravizadas, a gente sabe disso, não adianta fechar os olhos, mas teoricamente como uma institucionalização, nós não temos mais esse tipo de situação, graças a Deus. E uma outra coisa interessante que eu quero chamar a tua atenção para uma reflexão é que aqui em algumas versões da Bíblia se usa o termo escravo, mas em algumas outras já não se usa mais esse termo, se usa o termo servo, né?
Então, o escravo foi substituído aí pelo termo servo, até numa demonstração de que isso tem que ser tratado de uma forma mais sutil, com respeito à dignidade humana. E nós vamos entender um pouco mais do que eu estou te falando quando a gente começar a ler aqui a questão das leis a respeito dos escravos. Então Deus já começa normatizando o seguinte: olha, a escravidão não deve ser para sempre. Vai ter escravo? Tudo bem, você pode até ter, mas não é para sempre. O escravo tem que ter aí 6 anos de escravidão e depois ao 7º ele ser liberado. Se ele chegar casado, né, quando chegar esse tempo, ele e a esposa deverão ser liberados. Agora, se porventura ele chegou solteiro e o servo providenciou para ele um casamento, né, aí é justo que a esposa e os filhos, que foram providenciados aí com o dinheiro do Senhor, né, fique sob a responsabilidade do Senhor, e não, o escravo não poderia levar. Só que ele tinha a opção, por exemplo, de optar em ficar, né, com o Senhor e com a família, né, se caso ele amasse a família ali e resolvesse ficar, ele poderia fazer isso. E aí nós vamos ver que então ele deveria ser levado perante juízes, e lá ele declarar então a sua intenção de permanecer escravo para sempre. A orelha dele era marcada como um símbolo de que isso foi uma opção, decisão dele, então ele tinha esse arbítrio de escolher, né? E ali ele deveria permanecer como escravo para o resto da vida. A gente vai entender também que existem algumas coisas muito interessantes, né? Que se porventura alguém vendesse uma filha, né, como escrava, né, ela não estaria sujeita à liberdade de 7 anos, conforme os homens, tá? No entanto, ela tinha o direito, se ela não gostasse do seu senhor, ela poderia ser comprada de volta, ela poderia ser resgatada e jamais vendida a estrangeiros, né? Então ela tinha essas opções, ou fica ali, mas se não gostou, poderia ser resgatada, né? Agora, se porventura aquela pessoa que a comprou, o senhor que a comprou, entregasse essa mulher, essa moça, para um dos seus filhos como esposa, ela então deixaria de ser escrava e deveria ser aceita como filha. Tá? E uma coisa muito interessante aí também, já trabalhando a questão da humanização, né? E a partir do momento, né, que também aquela pessoa que casou com ela optasse por praticar a poligamia, né, que era uma coisa também que era muito praticada e comum naquela época. Hoje a nossa legislação, a gente não tem isso mais como uma prática comum, pelo menos aqui nos países Brasil e Estados Unidos, né? Mas não é uma prática comum, é proibido por lei, mas naquela época era permitida a poligamia, e aí Deus então estipula o seguinte: se o cara tiver uma outra mulher, ele tem que tratar a primeira com dignidade, com respeito, e aí estabeleceu 3 critérios: não pode faltar comida, roupa e as obrigações conjugais, né? E interessante que se porventura algum desses requisitos não fossem cumpridos, a mulher teria direito de ir embora, e por ter sido escrava ou comprada como escrava, ela não precisaria pagar nada pela liberdade dela, tá certo? Então, assim, essa é a questão da lei sobre a questão da servidão, né? E aí agora eu quero entrar num outro conjunto de leis que fala a questão dos crimes de homicídios, né? As leis por morte. Vamos então falar aí, está entre os versos 12 ao 17. É muito interessante que nós vamos ver na Bíblia 3 configurações do crime de homicídio, né? Basicamente como nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, né? O primeiro deles, o homicídio doloso. Perdão. O primeiro deles é o homicídio doloso, aquele onde a pessoa tem a intenção de matar, né? A segunda forma que nós vamos ver na Bíblia é o homicídio culposo, onde você não tem a intenção de matar, mas acaba matando. E a terceira é aquela que você faz o homicídio de forma premeditada. E aí nós vamos ver o seguinte, né, que é muito interessante, que na questão do homicídio doloso, se comprovado o dolo, a pessoa então seria condenada à pena de morte. Não tinha outra alternativa, tá? Bom, agora na questão do homicídio culposo, olha que coisa interessante. E a pessoa morreu, mas eu não tinha intenção de matá-la, né? Vamos dar um exemplo prático, né, para as pessoas entenderem a questão. Eu estou dirigindo o meu carro hoje, né, nos dias atuais, e eu venho atropelar uma pessoa que se joga na frente do meu carro. E eu não queria atropelar ela, não pratiquei aquilo por intenção minha, né? Então ela veio a falecer e ela morreu, não era uma culpa minha, mas acontece que eu cometi um homicídio, eu matei uma pessoa. Então, no caso do homicídio culposo, quando isso acontecia,
a pessoa ela tinha o direito, né, o homicida ele tinha o direito de se abrigar em cidades refúgios. E aí nós vamos ver que quando a gente chega lá na terra de Canaã, então a tribo de Levi, que foi a tribo que não ficou com nenhuma terra, eles foram distribuídos entre as outras tribos, Deus determinou então que na tribo de Levi ali houvessem 6 cidades que eram denominadas cidades refúgio. Tá? Isso a gente vai encontrar lá no livro de Números, no capítulo 35, no verso 6. Inclusive lá está escrito o seguinte, ó: 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. E é muito interessante então, o cara que cometeu um homicídio culposo, ele poderia se esconder, se abrigar, morar numa cidade de refúgio, porém não poderia sair de lá. Se ele saísse para fora dos muros da cidade de refúgio, ele poderia ser morto por alguém que quisesse vingar a morte da pessoa que ele matou. Então, eram cidades onde abrigavam, na maioria das vezes, os homicidas de homicídio culposo. E por fim, eu quero falar aqui sobre o terceiro tipo de homicídio, que é o homicídio planejado. Né? Isso a gente vai ver lá no verso 14 do capítulo 21. Até interessante que em algumas versões da Bíblia, na João Ferreira de Almeida Contemporânea, por exemplo, que é a Bíblia de estudo que eu tenho, ele usa o termo intencionalmente matando-a à traição. Na King James atualizada, na versão portuguesa, ele já usa a palavra astúcia, que quer dizer o seguinte, de forma ardilosa, ou seja, com o uso de estratégia. Agora, se você for na versão da NVI, está um pouco mais fácil de entender. Lá está escrito o seguinte: planejado deliberadamente. Tá? Isso quer dizer o que nós chamamos de crime de homicídio premeditado. E aí a Bíblia é interessante que, nesse caso, a pessoa que cometesse um crime de homicídio premeditado, ele deveria ser morto sumariamente, podendo ser inclusive retirado do altar. Ou seja, não adiantaria nem se abrigar no tabernáculo. Né? Uma coisa interessante ainda falando sobre a questão do homicídio, né, que é enquadrado nesse conjunto ali de leis a questão de pai e mãe. Se você ferir o pai e a mãe ou amaldiçoá-lo, você deveria ser condenado à pena de morte. E a questão do rapto, né? Hoje a gente tem no nosso ordenamento jurídico que o rapto ele praticamente se estende apenas à questão de fins libidinosos, né, fins sexuais, mas aqui a gente entende lendo a Bíblia que se raptar alguém, e aí não necessariamente entra a questão de homem ou mulher, né, ou adulto ou criança, e essa pessoa então foi pega raptando ou praticou o rapto, ela também seria condenada à pena de morte. Então tá aí basicamente os crimes relacionados à questão de homicídios. E aí eu quero falar com vocês agora sobre os crimes que estão entre o verso 18 e o 36, que é a respeito da lei sobre violências ou acidentes. No nosso Código Penal brasileiro, a gente em muitas das situações chama isso de lesão corporal, né? Ou seja, você feriu, causou uma lesão, né, em alguém. E aí a gente tem lá na Bíblia dizendo o seguinte, ó, feriu, mas a vítima se recuperou, paga-se uma indenização pelos dias parados, uma reparação de danos pelo que ela não pôde produzir ou trabalhar, né? Se você ferir um escravo e ele vier a morrer, o agressor será punido, né? E é interessante que não define uma punição para esse momento, né? Só diz que ele será punido. Isso indica então que o crime seria levado perante os juízes e os juízes fariam esse julgamento. Acredito que na próxima videoaula nós falaremos um pouco sobre a questão dos juízes, ok? Bom, mas se o escravo porventura vier a sobreviver, não haveria punição, afinal o escravo era propriedade do senhor, né? Do senhor aqui não é o senhor com letra maiúscula, mas é o senhor dono do escravo, tá certo? Para ficar claro o entendimento. Bom, agora se porventura em uma briga você viesse ferir uma mulher grávida e ela viesse a perder o bebê, a abortar, o agressor deveria indenizar o valor exigido pelo marido da mulher e também mediante o que os juízes determinassem. Os juízes poderiam arbitrar, determinar um valor diferente, superior, né? Agora, se o dano ainda fosse maior, né, ou seja, causei uma lesão, deixei a pessoa paralítica, enfim, aí aplica-se a questão do revídeo proporcional, que a gente escuta falar isso muito bem hoje nos dias, a questão da regra do olho por olho, vida por vida, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, golpe por golpe, tá certo? E se porventura, né, o acaso vier a ferir o olho, ou então o dente, e ferir o olho do escravo, deixar cego, ou então
teria ele a ponto de perder um dente, isso também serviria para libertar o escravo. Tá? Então está aí a questão da lesão corporal, as regras, humanizando inclusive a questão da servidão, que é o que eu falei para vocês. O objetivo de Deus aqui era normatizar coisas que já eram praticadas, mas de forma totalmente violenta, bruta, sem respeito à dignidade humana. Aqui começa a crescer a questão do entendimento nessa parte. E a gente tem a questão ainda do dano, né, da lesão corporal causada por um animal. E aí é muito interessante que a Bíblia usa o boi como referência aí, né, como citação, e fala que se um boi matasse uma pessoa, né, chifrou lá e a lesão causou a morte, seja adulto ou criança, né, esse animal deveria ser apedrejado até a morte e a sua carne não poderia ser comida. Uma carne amaldiçoada, um animal que matou um ser humano, né? Se porventura isso tivesse acontecido pela primeira vez, o dono daquele animal não sabia que ele era um animal violento, não aconteceria nada com ele. Agora, se porventura o animal já tivesse um histórico de ser um animal violento e matou uma pessoa, já tinha matado outro, chifrado uma, chifrou outras, e aí matou um ser humano, o que aconteceria? Além do animal ser apedrejado até a morte, o dono também seria. Então a questão aí do cuidado com a negligência, né? O cara que sabe que o mal está ali e não toma os devidos cuidados, tá certo? Isso é muito interessante. Bom, agora é o seguinte, né? Se porventura lhe for atribuído, né? Aí que tá, uma fiança, ou que seja, o animal dele matou uma pessoa, mas os juízes poderiam arbitrar uma fiança e aí então ele não seria morto, ele conseguiria escapar, o dono do animal conseguiria escapar da pena de morte. Bom, agora interessante é que nessa regra, né, não se aplica aos escravos. Caso o animal viesse a matar um escravo, o dono do animal teria que pagar aí 360 gramas de prata ao proprietário do escravo e o animal deveria ser apedrejado até a morte. Então ainda no caso do escravo haveria o valor, que é aquilo que eu falo, né, o escravo foi comprado, ele tinha um preço e esse era o valor que aí no caso a lei mosaica determinava para esse tipo de situação. Agora, caso a pessoa fosse responsável pela morte de algum animal, aí já é o contrário, né? Ali o animal estava matando um ser humano, agora aqui o ser humano mata um animal. Então, cavei um buraco, deixei o buraco aberto, cavei uma fossa, deixei a fossa aberta, e o animal caiu lá dentro e veio a morrer, eu então seria obrigado a indenizar, né, o proprietário do gado, do animal, né? Bom, e por fim, para terminar essa parte aí com relação às lesões, eu quero dizer o seguinte, que nós temos a lei que regulamenta quando um animal mata um outro animal. Então, não matou nenhum ser humano, os animais foram lá e se mataram, um matou o outro. E aí, caso isso aconteça pela primeira vez, né, a Bíblia fala muito disso, a questão da reincidência, mas como aí foi pela primeira vez, o que eles faziam? O animal que foi morto, eles cortavam, dividiam, repartiam ali a carne, e o animal que matou, ele era vendido e o dinheiro era dividido. Agora, se porventura esse animal que matou o outro já tivesse histórico de ser um animal violento, esse animal então iria para a pessoa que teve o animal morto, ou seja, para a vítima, né, que perdeu o animal, e aí ele ficaria com a carne do que morreu e com o animal vivo. Então o outro perderia tudo, tá certo? Questão do senso de justiça nessa história, ok? E aí, dessa forma, a gente termina o capítulo 21. E aí nós vamos entrar agora, rapidamente, no capítulo 22 e vamos falar um pouco a respeito da lei sobre roubos e prejuízos. E entre o verso 1 ao 15, nós vamos ver o seguinte, né? No caso de roubo de boi para venda, ou para comer, se fosse descoberto, você roubou um boi para comer ou para vender e você foi descoberto, você deveria pagar 5 bois. E no caso de ovelhas, se você fez isso com uma ovelha, você deveria pagar 4 ovelhas, tá? Então você roubou aí, você deveria pagar 4 ou 5, dependendo do tipo do animal. Se o ladrão foi pego em flagrante, arrombando uma porta numa residência, e isso fosse à noite, ele poderia ser morto pelo proprietário do imóvel. Certo? Então ele poderia ter a pena de morte por conta disso. Agora, se isso fosse de dia, o dono não poderia matar o ladrão, o dono da casa não poderia matar o ladrão, porque se assim fizesse, ele seria acusado de homicídio. Agora, no entanto, quem foi pego roubando, né, ele deveria pagar o valor daquilo que roubou, e se ele não tivesse dinheiro para isso, ele poderia ser vendido como escravo e o dinheiro indenizar a vítima. Ok?
Bom, se o ladrão tiver roubado um animal e o animal for pego em sua posse, ele deveria pagar o dobro do animal. Então, roubou, está na sua posse, está lá na sua mão, pagava o dobro. Se o animal de alguém for pastar, olha que coisa interessante, nas terras de outra pessoa, o dono do animal deveria indenizar os donos da terra pelos danos causados, né? Agora, se porventura o animal comeu o canteiro inteiro de outra propriedade, de outra pessoa, né? O dono do animal deveria restituir o dono daquele lugar com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua vinha. O causador de um incêndio também, que causou um incêndio numa plantação, coisa parecida, ele deveria restituir sempre todos os prejuízos. Se eu te dou um bem para você guardar na sua casa e esse bem é furtado, estando ele sobre a sua responsabilidade, você deveria me restituir em dobro. É o que a gente tem, acho que na lei aí do Brasil, de um fiel depositário, né? Agora, caso o ladrão que levou esse bem não tenha sido encontrado, a pessoa que estava responsável por guardá-lo deverá comparecer perante Deus ou juízes e testemunhar que não se apossou do bem alheio. E aí acreditava-se muito na questão da palavra, né? Um juramento diante de juízes ou perante Deus. Toda causa de um desentendimento, ou seja, uma situação de litígio, né? Não há um consenso por um objeto perdido que foi encontrado, onde duas pessoas brigariam por sua posse, a situação deveria ser levada perante os juízes. E, se for declarado culpado, aquele que foi declarado culpado deveria indenizar o próximo em dobro. E se porventura eu deixar um animal com alguém para cuidar e esse animal vier a morrer ou devido a algum acidente ficar aleijado ou coisa parecida, essa pessoa que estava responsável em cuidar do meu animal deverá fazer um juramento solene diante de Deus e então eu teria que aceitar, sem poder cobrar nada dela. Agora, se o animal tiver sido roubado e a pessoa que estiver cuidando dele para mim deverá me indenizar. Aí tem um outro detalhe. Se eu deixei um animal com alguém e ele tiver sido morto por um outro animal feroz, deveria se trazer o que sobrou do animal que foi morto e aí então não precisaria ter restituição. Bom, e para finalizar, eu quero só falar o seguinte: se porventura eu emprestasse um animal de alguém e esse animal viesse então a se machucar, ficando aleijado, eu teria que indenizar o seu proprietário. Agora, olha que interessante, se o dono do animal estivesse comigo, eu não precisaria fazer nada. E se porventura eu tivesse alugado esse animal para mim, também não precisaria pagar, porque o valor do aluguel já serviria como uma indenização. Então aqui nós terminamos a questão aí dessas leis básicas. A partir da próxima videoaula eu quero continuar contigo em algumas leis civis e religiosas, onde nós vamos voltar aqui no capítulo 22, falando do versículo 16 em diante. Se você não conhece o nosso material, o conteúdo dos vídeos anteriores, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para que você possa acessar esse conteúdo. E se você gostou desse material, curte, compartilha, se inscreve no canal aí e segue nosso conteúdo, a nossa série do material do discipulado. Que Deus abençoe sua vida, que esse material possa servir de alguma forma para o seu crescimento espiritual e para você entender como que se formou a questão das leis na época de Moisés. Ok? Deus abençoe e até a próxima.